Pai, nós confessamos essa canção porque cremos num Deus que faz nova todas as coisas, cremos num Deus que tem poder, tem autoridade para fazer, para gerar a partir do caos, para trazer à existência aquilo que não existe. Cremos no teu poder, um Deus que está acima de tudo, de todos, um Deus que pode todas as coisas, é um Deus vivo, um Deus que é real, um Deus que fala, um Deus que se manifesta, um Deus que, mesmo apesar da sua magnitude, da tua grandeza, do teu poder, o Senhor se preocupa com cada um de nós. O Senhor sabe, conhece nossas necessidades, o Senhor sabe das nossas crises, das nossas dúvidas, dos nossos anseios. O Senhor é um Deus onisciente, é um Deus que conhece todas as coisas. E, ó Deus, em nome de Jesus, é baseado, ó Deus, nessa tua soberania, na tua grandeza, Senhor, que nós pedimos a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, vem de encontro a necessidades específicas e coletivas aqui, nesse lugar, em nome de Jesus. Fala conosco, que a Tua palavra realmente, ó Deus, seja comunicada, seja liberada de forma desimpedida, em nome de Jesus. Eu declaro aqui um ambiente propício, um ambiente favorável, em nome de Jesus. Declaro mentes e corações cativas ao Senhor, com os olhos fitos em Ti, no Teu trono, Senhor. Leva mentes, leva corações cativos ao Teu senhorio, repreenda toda divagação de mente. Se alguém aqui ainda, Senhor, apesar desse tempo adorando, ministrando a Ti, se alguém ainda aqui com o teu interior inquieto, atribulado, com dificuldade de concentração, travando alguma batalha na autoridade do nome de Jesus, eu declaro paz, quietude para a tua alma, em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus na tua vida condição, capacidade de ouvir, de compreender a palavra, e não só isso, mas de corresponder também à palavra do Senhor. Pai, toma esse lugar, Senhor. Vem, Espírito Santo, toma esse lugar, vá aquecendo os corações, em nome de Jesus. Prepara a terra para que a tua semente caia, que essa semente ela não se perca, porque a tua palavra diz, ó Deus, que as escrituras elas não voltam sem cumprir, sem fazer o que lhe apraz. Que no nome de Jesus a tua palavra, a semente da tua palavra possa germinar, Senhor, possa produzir em nome de Jesus, Senhor, que o frio que está aí fora não seja o frio dos corações aqui, que os nossos corações estejam realmente aquecidos, estejam receptivos, Senhor, esteja realmente firme, crendo que o Senhor realmente vai agregar novos valores em nossa vida, que o Senhor vai estabelecer proteção através da Tua palavra, que o Senhor vai trazer direção através da Tua palavra, em nome de Jesus. Venha o Teu reino, Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade que é boa, a Tua vontade que é perfeita, a Tua vontade que é agradável. Que venha a Tua vontade, Senhor, venha sobre nós, em nome de Jesus. Nos rendemos a Ti, nos submetemos integralmente a Ti, declaramos que nossa suficiência vem do Senhor, que não há em nós capacidade, habilidade, não há nada, Senhor, a nossa suficiência vem de Ti, somos canais, meros canais nas Tuas mãos, que o Senhor nos use, em nome de Jesus, e que Teu nome seja glorificado, exaltado, glorificado, exaltado mais uma vez, no meio do Teu povo, Senhor. Seja assim, para a Tua honra, Senhor, para a Tua glória, Deus, e exaltação do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Graça e paz para o teu coração. Quantos pais eu tenho aqui? Levanta as mãos. Parabéns, Deus abençoe vocês nessa doce, nobre missão. Paternidade nos identifica com o Pai eterno, né? Que nobreza, que honra poder ser pai, pai espiritual, pai biológico, que bom ser pai. Bom, queridos, tem sido uma base constante de oração diante de Deus, em relação a esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo onde o secularismo, um tempo onde o humanismo tem exercido uma forte influência sobre as pessoas, influenciando através de vários meios, mas essa questão humanista,
essa coisa do humanismo, tem exercido essa influência de uma forma muito massificada, através de muitos meios, e essa influência ela está sobre cristãos e ela está sobre também os não cristãos. E de certa forma eu tenho percebido que isso tem afetado o entendimento e também tem afetado o posicionamento, o posicionamento e a compreensão de uma grande parcela de irmãos, de cristãos, sobre um tema, um assunto muito importante chamado a igreja, o corpo de Cristo. Sei que essa influência, essa massificação do humanismo, essa massificação do secularismo tem um propósito, claro. E um dos efeitos, resultado dessa corrente, eu percebo que tem afetado o entendimento e a compreensão de uma grande parcela de cristãos no que diz respeito à igreja do Senhor. Há uma frase muito usada, e eu quero... essa frase é muito usada quando se refere a alguém, a uma pessoa que foi vitimada por alguma fatalidade, alguém que foi vitimado por alguma fatalidade, uma bala perdida, um atropelamento, sei lá, alguém que foi vitimada por alguma fatalidade. Às vezes nós ouvimos a frase assim: estava no lugar errado, na hora errada, né? Estava no lugar errado e na hora errada. Eu vou usar o comentário dessa frase como base para a nossa reflexão, mas eu vou usar essa frase, lógico que numa ordem inversa, e a ordem é na hora certa, no lugar certo. Repete comigo essa expressão, diz: na hora certa, no lugar certo. Diz outra vez: na hora certa, no lugar certo. Porque eu estou destacando essa frase, porque dependendo do nosso posicionamento espiritual, nós podemos estar protegidos ou nós podemos estar vulneráveis. O nosso posicionamento espiritual é determinante para a nossa proteção ou para a nossa vulnerabilidade espiritual. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 33, esse salmo conhecido, cantado. Salmo 33, a partir do verso 1. Quando já encontraram aí, diz amém. Ó, quão bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. Perdão, 133, viu? Estou lendo certo. Salmo 133, perdão. Perdona-me. Podemos ler? Amém? Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos fazer uma coisa. Vamos ler todos a parte B do verso 3, tá bom? A parte B começa no ali. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vou contar de 1 a 3, nós vamos ler apenas essa parte aqui. 1, 2, 3. Ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Repita só essa palavra, ali. Outra vez, ali. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20. Mateus, capítulo 18, verso 20.
também um texto muito conhecido. Inclusive ali no quadro. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vou ler novamente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eu quero destacar nos 2 textos, por isso a gente leu para poder reforçar o conteúdo, mas eu quero destacar nesses 2 textos a palavra ou advérbio ali. Ali significa um lugar específico. Ali significa um posicionamento. Um posicionamento, conforme lemos aqui no texto, um posicionamento espiritual. A menção desse termo ali, tanto no Salmo 133, quanto Mateus 18, não tem relação com o recinto, não tem relação com prédio, não tem relação com dias específicos, mas, principalmente aqui no Salmo 33, nesses 2 versículos, essa expressão ali tem relação com pessoas. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Lugar específico. O texto fala de um lugar de proteção. O texto fala espiritualmente de um lugar de provisão, de um lugar de crescimento, de um lugar da manifestação da presença de Deus. E nós bem sabemos que a visão de templo, segundo o Novo Testamento, não tem relação com o templo de pedra de alvenaria. A visão do templo de pedra de alvenaria é uma visão ultrapassada, é uma visão do Velho Testamento. Os templos mencionados no Velho Testamento, na verdade, eles são alegorias, eles são tipologias do que nós viveríamos em Cristo na nova aliança. Então, quando vemos a expressão, a citação templo no Novo Testamento, não tem nenhuma conotação com recinto, não tem nenhuma conotação com prédio. Hebreus capítulo 8, verso 5, diz que as coisas da velha aliança são apenas uma representação ou são sombras das coisas celestiais, conforme a versão NVT. Hoje, na graça, na nova aliança, o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, são aqueles que um dia receberam Jesus Cristo em seus corações como Senhor e como Salvador, e receberam Jesus Cristo em seus corações como Senhor e Salvador para viverem segundo o seu propósito. Atos capítulo 7, verso 48, esse texto diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, ele diz assim: não sabeis que sois templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Deus nos chama para um lugar específico. Deus nos chama para um lugar de refúgio, para um lugar de provisão. E esse lugar não é um recinto como nós já citamos aqui. É um lugar realmente seguro, é um lugar realmente de proteção. Acerca da igreja, Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse lugar é a igreja. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é o corpo de Cristo. Esse lugar somos nós quando estamos congregados, quando estamos juntos. Nós somos a igreja. Eu estava lendo isso aqui, lembrando de uma canção
uma canção didática, nós cantávamos muito, uma canção que diz: Deus está aqui, bem perto de mim, bem dentro de mim, uma vida que não tem mais fim, uma morada eu sou do eterno Deus, sua vida em mim habitou. Então esse lugar, segundo essa visão neotestamentária, esse lugar de provisão, esse lugar de proteção, esse lugar seguro, chama-se igreja. Igrejas são pessoas, não prédios. Prédio, podemos dizer que é apenas um acessório para as reuniões da igreja, mas a igreja não é o prédio, a igreja são pessoas, a igreja somos nós somos a igreja. Só uma revisão, talvez para uma grande parcela aqui de irmãos, que já entenderam esse assunto, mas a palavra igreja no grego é uma palavra chamada eclésia. Essa palavra eclésia é composta por dois termos. Um primeiro termo é ek, que significa sair, e o segundo termo é kalel, que significa chamar para fora. Igreja significa pessoas chamadas do mundo para formarem o povo de Deus. E é aqui que nós devemos permanecer. É nesse entendimento, nessa revelação que nós devemos permanecer. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, ele diz que nós não devemos deixar de congregar, ou deixar nossa congregação, como é costume de alguns. Esse termo congregação, congregar, também não tem relação com recinto. Esse termo congregação ou congregar tem relação com ajuntamento, tem relação com comunhão, tem relação com vínculo, aliança com pessoas. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção. Ali, na comunhão entre os irmãos, quando estamos juntos, congregados, aliançados, vinculados uns com os outros. E aqui nós temos que permanecer. Nós precisamos, eu estava na semana passada ouvindo uma canção muito boa, gostosa de ouvir, edificante, na semana passada, e eu fiquei pensando, na hora eu refleti sobre isso também. Será que nós estamos cantando essa canção com a revelação correta? A canção é a seguinte: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, uma coisa. Quando você canta essa canção, você canta com o entendimento correto ou você canta pensando num recinto, num lugar, naquela visão neotestamentária de templo, de prédio, de templo? Quando nós cantamos essa canção, nós precisamos cantar com a revelação correta, de que o Senhor tem nos chamado para um lugar. Há um posicionamento, há um lugar específico, o Senhor tem nos chamado. E esse lugar é muito mais do que os prédios que temos. Esse lugar é muito mais do que um endereço específico. Esse lugar se refere a pessoas. Esse lugar se refere a aliança, a vínculos pessoais. E esse lugar que o texto que lemos do Salmo 133 diz que ali o Senhor vai ordenar a bênção e vai ordenar a vida. Esse lugar que nós temos que ter revelação quando cantamos ou quando nos expressamos, que o Senhor se manifesta, que o Senhor fala, é o lugar onde há dois ou três reunidos em meu nome, ali eu, o Senhor, estarei no meio deles. Hoje nós temos um perfil perigoso por aí, que é um perfil até com um termo novo, chamado de desigrejados. Gente que não congrega, gente que não só congrega, mas fala mal da igreja, gente ferida,
decepcionada com homens. Esse é um perfil preocupante, porque a igreja, com todos os seus problemas e também com suas virtudes, a igreja é o corpo de Cristo, amém ou não amém? A igreja é o corpo de Cristo. Olha, Paulo escrevendo aos Coríntios, quem conhece as Escrituras, quem já leu as epístolas de Paulo aos Coríntios, nós percebemos que a igreja aos Coríntios era uma igreja muito complicada, era uma igreja com muitos problemas, muitos. Você começa a ler a carta de Paulo aos Coríntios, você vai relacionando os problemas que estavam atrelados àquela igreja, eram problemas sérios. Mas Paulo, quando inicia a sua carta aos primeiros Coríntios, ele escreve chamando aqueles irmãos de santificados. Paulo os chamou de santificado e disse que eles são chamados para ser santos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. E ele segue firme com eles, aplicando todas as medidas cabíveis e possíveis para que eles pudessem ser restaurados. Mas uma igreja extremamente complexa, Paulo chama de santificados, Paulo chama de santos. E ele chama assim, porque Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. Há alguma promessa de Jesus que ele não cumpriu, irmãos? Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Você vai olhar pessoas com suas dificuldades, com seus problemas, mas uma coisa é fato, quem está em Cristo será edificado. Amém ou não amém? A Bíblia diz que aquele que começou em nós uma boa obra há de completar até aquele dia. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Nós temos que ter cuidado para não confundir a igreja com os sistemas religiosos. Eu fiz uma pesquisa já tem um tempo sobre a quantidade de grupos, de denominações que existe. Uma primeira análise ali tinha mais de 300, os mais diversos nomes. Então, nós temos que ter o cuidado para não confundir a igreja com os sistemas religiosos. Nós temos que ter cuidado para não generalizar erros pessoais. Você tem uma história, uma desilusão com uma pessoa e você generaliza. E nós temos que entender que nós fomos chamados para amar pessoas reais e não pessoas ideais. Nós precisamos entender que todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento em Cristo. A Bíblia diz que nós estamos naquele processo de até que cheguemos à plena varonilidade, à estatura perfeita em Cristo. Então, nós precisamos ser realistas, sem ser pessimistas, aprender a amar pessoas reais e não pessoas ideais. Precisamos ter cuidados de não generalizar questões pessoais, porque são equívocos que nos tiram do posicionamento que o Senhor quer. São equívocos que nos tiram do nosso posicionamento como igreja. Nós precisamos aprender a andar por fé e não por sentimento. Fé. Independente das circunstâncias, aquilo que o Senhor falou ao nosso respeito, Ele vai cumprir ou não vai? Ou não vai, queridos? Deus está acima de tudo, de todos. O Senhor está acima daquilo que você sente agora. O Senhor está acima de tudo. Ele é Senhor, Ele é Deus. Ele é poderoso para cumprir tudo que Ele tem falado ao nosso respeito. Tudo que temos da parte de Deus como promessa, como palavra, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel, Ele é Senhor. Então, é um desafio e uma necessidade nós aprendemos a nos posicionar como igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Talvez esses 2 ou 3 sejam pessoas com suas limitações, com seus erros, com suas dificuldades, mas foram chamadas pelo Senhor um dia
são templo do Espírito Santo, habitação de Deus no Espírito, filhos de Deus, e nós precisamos de fé, precisamos de firmeza para permanecer na posição que o Senhor deseja que estejamos, para sermos protegidos, edificados, restaurados, junto com os nossos irmãos. O Agostinho, ele disse que a igreja é como a Arca de Noé. Ele diz que o juízo de fora nos faz suportar o mau cheiro de dentro. O juízo que está lá fora nos faz suportar o juízo de dentro. E quando nós permanecemos na posição que o Senhor nos chamou como corpo, como igreja, nós crescemos praticando os mandamentos, as mutualidades, mandamentos das Escrituras, suportando uns aos outros, perdoando, admoestando uns aos outros, exortando uns aos outros. Isso é igreja. O Senhor nos chama a um posicionamento. Eu sei que tem muitas pessoas que o Espírito Santo tem tocado o teu coração, tem falado contigo sobre a importância e a necessidade de você se manter posicionado, você perseverar. Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou. Ali o Senhor ordena a sua vida e sua bênção. Então, independente das lutas, das dificuldades, das pressões, dos problemas que temos, dos distúrbios relacionais, a melhor coisa é permanecer como igreja do Senhor. A melhor coisa é permanecer vinculado aos irmãos, permanecer comprometido com os irmãos, permanecer honrando a aliança que temos uns com os outros. Há um desafio, nós nos mantemos. E se nós queremos desfrutar da provisão de Deus, da proteção de Deus, nós temos que aprender a manter o nosso vínculo, a nossa aliança fraternal. Há pessoas que precisam voltar, que por algum motivo desertaram de suas vocações. Precisam voltar, precisam se posicionar novamente no corpo de Cristo. E há pessoas que precisam entrar, que estão correndo risco, porque estão fora dessa zona de proteção. O Salmo 92, verso 13, se não me engano, diz que o justo ele florescerá, plantado na casa do Senhor. O justo florescerá, plantado na casa do Senhor. Nós precisamos criar raízes. Nós precisamos ter domicílio espiritual. Nós precisamos de referência, de paternidade. Precisamos de referência, de pessoas que nos guiem, que nos toquem. Há um sem número de cristãos itinerantes, de canto em canto, não se posicionam, não se firmam, portanto, por isso são infrutíferos, desprotegidos, não crescem, não amadurecem espiritualmente, porque não aprendeu a virtude do permanecer, a virtude de criar, de ter uma identidade, um domicílio espiritual, de ter estabilidade na casa do Senhor, um lugar de proteção. Tiago capítulo 4, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O resultado e a vitória que nós temos contra o nosso inimigo, contra o diabo, é quando nós dispomos o nosso coração à submissão a Deus, submissão uns aos outros, saber submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. João capítulo 5,
1 João 5,18, diz que aqueles que são nascidos de Cristo, o maligno não toca. Não toca. Tem muita gente vulnerável, tem muita gente de alguma forma sendo atingida por falta de posicionamento. Tem achado que igreja é rodoviária. Igreja não é rodoviária. Igreja é a casa de Deus, é o corpo de Cristo. Igreja é lugar de vínculo, de aliança, de compromisso. E quando eu me refiro à igreja, não são os dias de culto que você vai, não são os prédios que você anda, não há na Bíblia, no Novo Testamento não há na Bíblia nenhum entendimento de que igreja é um prédio, lugar não é. Paulo, falando sobre os níveis de arguição, de tratamento do membro no corpo de Cristo, quando nós tratamos um pecado de alguém, diz, se alguém pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele só. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Se ele não te ouvir, você vai com testemunha. Se ele não ouvir testemunha, diz-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera o gentio publicano. Alguém já viu um prédio falando aqui? Só fala gente. Gente é que fala. Nas escrituras, no livro de Atos, capítulo 8, diz que Saulo perseguia a igreja. E o texto diz que ele perseguia a igreja entrando pelas casas. Entrando pelas casas e pegando os irmãos. Não há nas escrituras, na visão, no entendimento neotestamentário, absolutamente nada que coloque a igreja, que dê esse entendimento de que a igreja é um prédio. Portanto, nós não vamos à igreja. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Amém ou não amém? Será que isso muda alguma coisa? Isso muda alguma coisa? Isso muda nosso posicionamento de santificação? Isso muda nosso entendimento de adoração? Que para adorar a Deus, eu não dependo de um dia, de um lugar, que nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, então a nossa vida, a adoração para nós não é um dia, a adoração para nós não é um momento, a adoração é um estilo de vida. Por que um estilo de vida? Porque nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Uma menina, segundo o seu zelo, ela falou assim, eu vou ver uma roupinha melhor para eu ir para a igreja. Ou seja, ela estava entendendo que ela deveria colocar uma roupa, uma certa modéstia, né, para ir para a igreja. Agora, quando nós entendemos que nós somos igreja, muda alguma coisa? Nós podemos estar no trabalho, podemos estar na rua, podemos estar em qualquer lugar, que nós entendemos que a postura de sermos santificados, de andarmos em integridade diante de Deus, 24 horas por dia. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. O templo de Salomão, o templo restaurado lá depois por Esdras, o templo de Jesus, é uma visão ultrapassada. O templo do Novo, do Velho Testamento, é uma figura, uma alegoria do que viveríamos hoje em Cristo Jesus. Vós sois templo do Espírito Santo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, diz o Senhor. Ali eu estou no meio deles, diz o Senhor. E quando nós estamos posicionados com nossos irmãos, quando estamos aliançados, comprometidos com nossos irmãos, mesmo com tantas coisas ainda, para serem aperfeiçoadas, para serem restauradas, não há lugar melhor, não há lugar mais seguro, não há lugar de maior provisão do que a igreja. A igreja, e a igreja somos nós. Ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Ali o Senhor ordena a sua vida, o Senhor ordena a sua bênção. E essa expressão de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde estiverem, isso dá um entendimento
de um relacionamento contínuo. Basta 2 ou 3 em nome de Jesus para desfrutarmos da sua presença, para desfrutarmos da sua manifestação em nossa vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, você que por algum motivo tem sofrido algum assédio, alguma pressão para deixar a comunhão, deixar o convívio com os santos, eu quero dizer para você, se posicione, persevere, porque a igreja é o teu lugar de provisão e de proteção. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Persevere, fica firme. Se por algum motivo você tem sido descuidado com vínculo com os teus irmãos, no nome de Jesus, é um tempo oportuno, um tempo inspirado para você pedir perdão, para você reatar suas alianças, em nome de Jesus. Irmãos, não sejamos incoerentes. O fato de você migrar para aqui ou para lá, você vai encontrar pessoas também que estão sendo aperfeiçoadas, pessoas com problemas. Nós temos que aprender a amar pessoas reais, não pessoas ideais. Eu conheço pessoas que já colecionam um número enorme de lugares que andou por aí. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente honre as alianças que nós construímos nele. A vontade de Deus é que permaneçamos na posição em que Ele nos chamou. Ele nos chamou para o corpo. Dele, por meio dele, para Ele, são todas as coisas. E isso vai muito além de um prédio, de um recinto. O Senhor, quando olha para Cabo Frio, apesar de tantos grupos na cidade, o Senhor vê uma igreja. E quando nós encontramos alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que tem o Espírito Santo, nós devemos tirar a sandália dos nossos pés, porque esse lugar é santo. Aprender a amar os irmãos, aprender a honrar os irmãos. Somos igreja, e esse lugar é o lugar que o Senhor nos guarda, nos supre, nos ensina, acrescenta o que é necessário para a nossa vida. Amém? Amém? Queria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Eu quero orar por esses 2 grupos aqui. Você que precisa se manter. Permanecer na vocação que foste chamado. Ali o Senhor ordena vida com nossos irmãos. De nada vale você frequentar tantos recintos, tantos lugares, sem que de fato você esteja comprometido, sem que de fato você esteja aliançado de verdade. Não adianta. Você precisa se manter, se comprometer de verdade. Se comprometer. A igreja não é só um lugar de relacionamento, mas a igreja é lugar de relacionamento também. Há um provérbio que diz: como ferro afia o ferro, assim um homem afia o seu companheiro. Se você quer evitar atrito, então não dá para você viver na igreja. Igreja é lugar de intercâmbio pessoal. Igreja é o lugar onde nós tocamos, somos tocados. Igreja é um lugar que nós perdemos a nossa vida, entregamos nossas vontades ao Senhor, nos rendemos a Ele, para viver no seu corpo, que é a igreja, e sermos formados à sua imagem, seu caráter, seu coração. Então, é possível que você esteja
andando há tanto tempo, por tantos lugares, mas você é um cristão solitário. Você é um cristão que não tem referências importantes do corpo de Cristo. Irmãos, pessoas que você possa abrir o seu coração. Vocês já devem ter ouvido também, mas eu ouvi um tempo atrás um pastor que leu a recomendação de Paulo a Timóteo. Quando Paulo diz a Timóteo: Timóteo, não beba só água, Timóteo. Beba também um vinho por causa do seu estômago. Estou mandando ninguém beber vinho não, tá? Mas quando ele leu aquilo ali, ele falou assim: puxa vida, Paulo estava preocupado com a saúde de Timóteo. Paulo sabia que Timóteo tinha uma enfermidade no estômago. Ele sabia, ele tinha ciência. Estava fazendo uma recomendação para que Timóteo fosse restabelecido, curado daquela enfermidade. Quem que sabe o que você passa no teu estômago? Quem te guia? Quem cuida de você? É possível que você esteja andando aí há tanto tempo, no meio da multidão, no meio da massa gospel. Você é solitário, solitária. Isso não é igreja. Não é igreja. Nós passamos muitas crises no meio dos irmãos. Muitas crises. Muitas dificuldades. Às vezes nós ouvimos umas verdades, uns confrontos que a gente não gosta. Mas não há outro lugar melhor do que esse. Não há outro lugar melhor do que a igreja. Você pode estar rodando aí para lá, para cá, ninguém sabe nem teu nome. Nem teu nome. Por isso nós não nos contentamos com uma reunião assim, grandona, pública. Nós nos preocupamos em nos encontrar semanalmente. Não apenas para passar lições, mas para conhecer os irmãos, ouvir, compartilhar dons, ouvir confissão, dar direção para as pessoas. Então é possível que você esteja andando aí já há um tempão aí, mas ninguém sabe quem é você. Não sabe o que você está sentindo, não sabe quais são as suas crises. Você precisa da igreja, precisa da revelação da igreja. Revelação da igreja, que não é o prédio, são pessoas. Você precisa receber a igreja na tua casa, para te conhecer, ver como é que você é, como você orienta teus filhos. A igreja. Eu vejo que hoje é dia de você se posicionar no corpo, de você voltar para Deus. Enquanto você não criar raízes, tua vida não floresce. Enquanto você não sujeitar a tua vida a Deus, aos seus irmãos, você está também num quadro espiritual de vulnerabilidade. Existe um posicionamento espiritual que nos guarda tremendamente. E esse posicionamento é um posicionamento no corpo de Cristo. Se você está aqui também ouvindo essa palavra, está tentado a desertar, abrir mão das fileiras de guerra, está dizendo que não aguenta mais, que o Espírito Santo te renove nessa noite. Que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você veja a noiva, a igreja, o corpo de Cristo. Que você seja plenamente convencido de que não há um lugar de proteção, não há um lugar de provisão, de cuidado mais importante, mais eficiente nessa terra, que não seja a igreja. Mesmo com suas imperfeições, mesmo com seus problemas, a igreja é o corpo de Cristo. E eu quero orar por esses dois grupos. Quero orar por você que está tentado a desertar. Mas o Senhor te chama para um posicionamento espiritual. É ali.
É ali, é um lugar específico. E esse lugar é a igreja. Você que está aí dividido, toma um posicionamento hoje. Há uma advertência em Hebreus que diz: hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você sai do teu lugar em nome de Jesus e vem até aqui e diz: Senhor, eu preciso dos meus irmãos, eu preciso desse posicionamento. Você que está fora por algum motivo, talvez esteja desviado, longe da casa do Pai, da mesa do Pai. Hoje é dia de voltar para Deus. A Bíblia diz que o pródigo, quando saiu de casa, a Bíblia diz que ele dissipou todos os seus haveres. Distância de Deus é sinônimo de perda da herança. Então, você que está desviado aí, está fora da presença de Deus, fora do corpo de Cristo, em nome de Jesus, volte-se para o Senhor hoje. Volte-se para Ele. Volte-se para Ele. Você que tem vivido esse perfil cristão anormal, que você anda por vários lugares, mas você não tem um domicílio. Você anda por vários lugares, você não tem uma identidade no corpo. Você não tem referenciais. Esse não é o plano de Deus para você, nem para homem nenhum. Deus é Pai. Deus é Pai. A igreja é casa de Deus. A igreja não é lugar de rotatividade. A igreja é lugar de permanência. É lugar de ficar. Deixa eu ficar nesse lugar. Deixa eu ficar. Ficar nesse lugar é ficar com teus irmãos. É estar comprometido com eles. Aliançado, vinculado com eles. Se você quer mudar esse posicionamento teu hoje, não estou dizendo que você tem que eleger um de nós aqui para assumir teu pastoreio, tua paternidade espiritual. Talvez você tenha alguém que Deus já está falando contigo, você está relutando. Talvez alguém que é legitimamente teu pai espiritual, teu pastor, você por algum motivo rompeu aliança com ele, se apartou dele, e a vontade de Deus é que você volte para ele, é que você retome, refaça o caminho, refaça a sua aliança, se posicione com a paternidade, se posicione no corpo de Cristo. Sai do teu lugar, vem até aqui no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Onde você estiver, hoje é um dia de um posicionamento espiritual. É um dia de se posicionar diante de Deus. Sai do teu lugar com o teu coração aberto. É dizer: Senhor, eu preciso do corpo. Preciso me posicionar no corpo. Em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Hoje é um dia determinante para você, irmãos. É um dia de virada de página. Vem para a proteção, sai da vulnerabilidade. Sai dessa condição que você está. Refaça a tua aliança, teu posicionamento no corpo, em Cristo Jesus. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina.
a paz é quem governa, esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é do Senhor. 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 Levanta tuas mãos. Nós não devemos ignorar uma realidade espiritual. Em João capítulo 10, Jesus disse: o diabo vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida abundante. Essa é uma realidade espiritual. Muitos não gostam de ouvir, mas é uma advertência para o nosso próprio bem. Que Jesus diz: o diabo vem. E a minha pergunta para você é a seguinte: como você está posicionado espiritualmente? Você está posicionado no lugar de segurança? Você está posicionado no corpo devidamente? Ou você está vulnerável? Quando eu me refiro a vulnerável, eu me refiro a alguém que não se recusa a viver a igreja. Se recusa a pagar o preço do andar junto, do compromisso. E opta por viver uma vida espiritual de itinerância, solitária, baseada no ego, no egoísmo. Essa é uma posição espiritual vulnerável, perigosa. Porque a palavra diz que o diabo vem. E tem muita gente fragilizada, sendo afetada de alguma forma, porque não entendeu a igreja. Não entendeu a igreja, se recusa a viver a igreja. Coleciona uma série de lugares, mas não tem domicílio, não tem referencial no corpo. Mas há um lugar seguro para você. Há um lugar de proteção para você. E esse lugar é a igreja. A igreja somos nós. A igreja são pessoas. Os chamados para fora. No nome de Jesus. Eu sei que tem mais pessoas aqui. Eu sei que tem mais pessoas aqui. Eu não sei se uma ou mais de uma pessoa. Mas há alguém aqui que precisa restaurar a sua aliança com aquele que te gerou, que cuidou de você, que dedicou um nobre tempo da tua vida investindo em você. E você, por suas próprias razões e convicções, por causa do teu próprio coração, você quebrou essa aliança de proteção para a tua vida. Eu digo diante de Deus com temor e tremor, que você deve procurar essa pessoa. Você deve se arrepender, pedir perdão. Você deve refazer, restaurar a tua aliança. E você sabe no teu coração que alguns infortúnios que você tem vivido, que algumas situações complexas que você tem vivido,
é porque você tem estado distante de uma aliança de proteção, de provisão para a tua vida. Você não está aqui. Sai do teu lugar, vem até aqui. Diz: Senhor, eu quero me posicionar, Senhor. Quero refazer minha aliança. Quero me posicionar no corpo. Em nome de Jesus. Olha, não tenha vergonha, deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te trazer. Levanta as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, quero agradecer a Ti, Senhor, pela igreja. Um dia nós estávamos mortos nossos pecados, delitos. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos regenerou. E o Senhor nos introduziu, nos colocou na tua igreja, que é o teu corpo, Senhor. O Senhor nos deu um referencial de proteção, um referencial de provisão, um referencial de formação, que é a tua igreja. A tua igreja na qual a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso nós sabemos que mais do que nunca nesses dias, um grande ataque do inimigo é contra os relacionamentos pessoais, é contra os vínculos fraternais, Senhor. Mas no nome de Jesus, que o Senhor traga sobre cada um aqui a revelação, o entendimento de que nós somos a igreja, de que nós somos fortes quando estamos juntos, andando, considerando em honra uns aos outros. Em nome de Jesus, restaura rupturas aqui, relacionais, restaura alianças fraternais, em nome de Jesus. Leva pessoas a um posicionamento diante de Ti. Quantas pessoas, Senhor, nesses dias, conforme falamos aqui, dias dessa corrente humanista forte, quantas pessoas têm circulado por aí, como mais um no meio da multidão, sem um posicionamento, sem uma identidade no corpo de Cristo, sem compromisso, como consumidores espirituais. Mas em nome de Jesus, Pai, traga revelação, entendimento de filho, casa, pai, em nome de Jesus, que até aquele dia possamos nos manter firmes na posição que o Senhor nos colocou. Firmes, Pai. Ali, dois ou três, junto com os irmãos, desfrutando da Tua bênção e da Tua vida, Pai. Toma cada um aqui, nesse momento, aqui na frente, Pai. Toma nas Tuas mãos. Consolida, vincula no corpo. Restaura o que tem que restaurar, Senhor. Em nome de Jesus, que sejam plenos do Senhor, plenos, que se sintam, recebam amparo, proteção, em nome de Jesus. Que seja assim, Pai, para a Tua honra, a Tua glória e exaltação do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, vamos cantar essa canção. Esse lugar é no Senhor.